Aliás, foi algo muito veiculado nos últimos dias, de que a Lei Magnitsky teria duas fases, ou dois níveis, ou 2 graus de aplicação. E isso se tornou um consenso, né? E eu te explico como isso é uma mentira e como os bancos não bloquearem absolutamente todos os ativos e bens do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, eles vão acabar sendo expostos e vão sofrer, sim, sanções, aí sim, secundárias nos termos da Lei Magnitsky. Então, esse papo de que o FAC teria 2 níveis é uma das maiores sanções de 2 níveis, é uma das maiores bobagens que eu já ouvi, né? E nas reuniões que nós tivemos, inclusive dentro do Departamento do Tesouro, eu apresentei essa visão aos membros do Departamento do Tesouro, falando: olha, está saindo em todos os jornais que tem 2 níveis de sanção. Eu li absolutamente todo o código de sanções do governo americano e cheguei à conclusão de que não existe esse negócio. Eu queria perguntar a vocês se existe. Eu gastei bastante tempo estudando esse assunto, livro, foi leitura de código, foi bastante tempo lidando com as pessoas, aprendendo com advogados especialistas como é que se lida com isso, e eu descobri que não existe. A lista de Specially Designated Nationals, que é a lista SDN, ela é binária. Ou você está na lista SDN, ou você não está. O que significa que qualquer... E aliás, só para deixar muito claro, o Alexandre de Moraes está. O que significa que qualquer banco ou empresa global séria vai tratar o nome dele da mesma forma como trata, por exemplo, oligarcas russos, narcotraficantes mexicanos, terroristas iranianos, violadores de direitos humanos chineses, e por aí vai. O que eu acho que poderia estar gerando uma confusão em certas pessoas é a diferença entre as sanções primárias e as sanções secundárias. E é muito fácil você entender, a tia Maricota pode ensinar para você na escola. A sanção primária é aquela que atinge diretamente o indivíduo designado. Então, por exemplo, o Alexandre de Moraes, os bens dele são bloqueados, os cidadãos ou entidades americanas não podem se envolver em nenhum tipo de transação com ele, e é isso, é o caso do Alexandre de Moraes. Já as sanções secundárias, elas atingem justamente de tabela os terceiros que escolhem, mesmo sabendo da proibição, manter relações significativas com o sancionado. Então, o Alexandre sofreu a sanção primária. O banco que optar por manter Alexandre como correntista recebe uma sanção secundária. Por que a sanção do banco não é primária? Porque o banco não violou direitos humanos. O banco está permitindo que um sancionado primário tenha ainda acesso aos seus bens, etc, etc. Por isso sofre uma sanção secundária. E é essa sanção secundária que vai acontecer com os bancos que quiserem continuar dando o migué e não cancelarem absolutamente tudo, ou seja, cortarem qualquer relação comercial com o indivíduo sancionado. E é por isso que, na prática, todos os bancos e corporações internacionais correm para cortar qualquer laço com alguém na STN, porque eles não querem virar alvo também. Então não existe nível 1 ou nível 2. Existe designação. E a partir dela, você tem esse efeito cascata que é devastador. E eu volto a dizer, o Alexandre está na mesma lista que os piores inimigos da segurança internacional. Qualquer tentativa de minimizar isso em camada é uma cortina de fumaça. Os bancos e as outras empresas, não são só bancos, companhias aéreas, etc., que fingem não entender isso, estão sendo irresponsáveis, estão ganhando tempo, mas estão ao mesmo tempo, e isso é importante porque o banco tem um dever fiduciário, o seu banco é aquele que tem o seu dinheiro, ele tem a obrigação de cuidar e zelar do seu dinheiro. Então ele está sendo irresponsável e arriscando o dinheiro dos seus próprios clientes e correntistas. Eu, por exemplo, se tivesse conta no Itaú, estaria entrando neste momento com uma ação contra o Banco Itaú, justamente por violação do dever fiduciário. Grandes correntistas do Itaú, você que está em casa, pessoa física, a gente sabe que o Alexandre tem conta no Itaú, deveriam estar notificando extrajudicialmente o banco, dizendo: vocês não estão cumprindo seus deveres fiduciários. E eu digo aqui que nós tivemos com o Scott Bessent e o governo dos Estados Unidos
foi detalhadamente informado sobre esta situação. Aliás, mesmo antes da reunião, quando nós chegamos lá com o relatório dizendo tudo que a gente tinha, eles já estavam falando, não, nós estamos cientes e estamos de olho. Nós estamos cientes e estamos de olho. Então, na reunião, como noticiou, aliás, o Lauro Jardim, nós entregamos uma série de materiais, dentre eles reportagens da mesma natureza dessa do UOL que eu mostrei a vocês, que relatam explicitamente que há bancos brasileiros que não estão aplicando a Lei Magnitsky. Não só isso, como nós tivemos relatos de pessoas que conversaram com os ministros, de pessoas dos bancos que nos relatavam em condição de anonimato essa situação da não aplicação completa da Lei Magnitsky. E qual foi a resposta do secretário de Tesouro dos Estados Unidos? Ora, a resposta do secretário Bessent foi clara: iremos tomar rápidas providências.